Você já imaginou uma lua tão grande que supera um planeta inteiro? E se eu te dissesse que essa mesma lua, a centenas de milhões de quilômetros da Terra, esconde um oceano com mais água do que todos os nossos mares juntos? E para completar, ela é a única lua em todo o nosso sistema solar que possui um campo magnético próprio, um escudo protetor que cria auroras deslumbrantes. Parece ficção científica, mas este lugar existe. Estamos falando de Ganimedes, a gigante gelada que orbita o majestoso Júpiter. Nos próximos minutos, vamos desvendar os segredos deste mundo extraordinário, que desafia tudo o que pensávamos saber sobre luas. Prepare-se para uma viagem a um corpo celeste que não é apenas uma rocha no espaço, mas um mundo complexo e dinâmico, com potencial para abrigar os ingredientes da vida. Fique comigo até o final para descobrir como os cientistas estão planejando explorar seus mistérios mais profundos. Quando olhamos para o céu noturno, estamos acostumados com a nossa Lua, uma companheira fiel e relativamente pequena. Mas no sistema solar exterior, as coisas são muito diferentes. Lá, orbitando o gigante gasoso Júpiter, está Ganimedes, uma lua de proporções épicas. Com um diâmetro de 5.268 quilômetros, ela não é apenas a maior lua do nosso sistema solar, mas é maior até mesmo que o planeta Mercúrio e o planeta anão Plutão. Se Ganimedes orbitasse o Sol em vez de Júpiter, ela seria facilmente classificada como um planeta. Descoberta em 1610 por Galileu Galilei, juntamente com as outras 3 grandes luas de Júpiter, Io, Europa e Calisto, essa observação mudou para sempre a nossa compreensão do cosmos. Pela primeira vez, a humanidade via corpos celestes orbitando outro planeta que não a Terra, um golpe fatal no modelo geocêntrico do universo. Mas o tamanho impressionante de Ganimedes é apenas o começo de sua história fascinante. Este mundo gelado é um lugar de contrastes, com uma superfície que conta histórias de um passado violento e um presente geologicamente ativo. Sua superfície é uma mistura de 2 tipos de terreno: áreas escuras e antigas, repletas de crateras de impacto que testemunham bilhões de anos de bombardeio cósmico, e regiões mais jovens e claras, marcadas por um complexo sistema de sulcos e cordilheiras. Essa paisagem mais nova sugere que forças tectônicas, semelhantes às que movem os continentes na Terra, estiveram em ação, fraturando e remodelando a crosta de gelo de Ganimedes. É como se o próprio mundo estivesse se esticando e se quebrando, um sinal de que há muito mais acontecendo sob a superfície do que os olhos podem ver. E é exatamente lá, nas profundezas geladas, que os maiores segredos de Ganimedes estão escondidos. O que realmente diferencia Ganimedes de todas as outras 700 luas conhecidas em nosso sistema solar é algo invisível, mas imensamente poderoso: seu próprio campo magnético. Planetas como a Terra geram seus campos magnéticos através de um núcleo de ferro líquido em movimento, um processo conhecido como dínamo. Esse campo nos protege da radiação solar e cria as belas auroras boreais e austrais. Até 1996, quando a sonda Galileu da NASA chegou a Júpiter, os cientistas acreditavam que apenas planetas poderiam ter um campo magnético. Mas Ganimedes quebrou essa regra. A sonda detectou uma magnetosfera intrínseca, um campo magnético gerado dentro da própria Lua. Isso foi uma revelação. A existência desse campo sugere que, no coração de Ganimedes, existe um núcleo metálico, provavelmente de ferro, que é líquido e está em convecção, assim como o da Terra. Este núcleo ativo é cercado por um manto de rocha e, acima dele, uma espessa camada de gelo. Mas a história não para por aí. O campo magnético de Ganimedes não existe no vácuo. Ele está embutido dentro do gigantesco campo magnético de Júpiter, o mais poderoso de todos os planetas do sistema solar. Essa interação cria um espetáculo de luz único. Assim como na Terra, o campo magnético de Ganimedes canaliza partículas carregadas para seus polos, gerando auroras. Sim, auroras em uma lua.
Essas fitas de gás brilhante e eletrificado foram observadas pelo telescópio espacial Hubble, dançando nos céus de um mundo a quase 800 milhões de quilômetros de distância. Mas essas auroras tinham um segredo a revelar. Um segredo que apontava para a descoberta mais emocionante de todas em Ganimedes. Os cientistas notaram algo peculiar sobre as auroras de Ganimedes. Elas não eram estáticas. Elas balançavam para frente e para trás em um ritmo constante, influenciadas pela rotação do campo magnético de Júpiter. A equipe que estudava esses dados do Hubble, liderada por Joaquim Saur, percebeu que o movimento de oscilação era menor do que o esperado. Havia algo que estava amortecendo a influência magnética de Júpiter. A melhor explicação para esse fenômeno era a existência de um vasto oceano de água salgada sob a crosta de gelo. Um oceano condutor de eletricidade geraria seu próprio campo magnético secundário, que se oporia ao campo de Júpiter, limitando o balanço das auroras. Era a prova que faltava. As observações do Hubble forneceram a evidência mais forte até hoje de que, sob uma camada de gelo de aproximadamente 150 quilômetros de espessura, existe um oceano global. E as estimativas são de tirar o fôlego. Acredita-se que este oceano tenha cerca de 100 quilômetros de profundidade. Para colocar isso em perspectiva, a parte mais profunda do oceano da Terra, a Fossa das Marianas, tem apenas 11 quilômetros de profundidade. Os cientistas calculam que o oceano de Ganimedes pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Imagine um mundo gelado, maior que um planeta, com um oceano escondido que supera toda a água do nosso próprio planeta. Mas a estrutura interna de Ganimedes pode ser ainda mais complexa. Modelos de computador sugerem que não se trata apenas de uma camada de gelo sobre um oceano. Em vez disso, poderíamos ter uma estrutura em camadas, como um sanduíche, uma camada de gelo, seguida por uma camada de água líquida. Depois, outra camada de gelo com uma densidade diferente, seguida por mais água e assim por diante, até chegar ao manto rochoso no fundo. Essa possibilidade de múltiplas camadas de oceano e gelo torna Ganimedes um objeto de estudo ainda mais intrigante. E onde há água líquida, surge a pergunta inevitável: poderia haver vida? A possibilidade de um oceano em contato direto com um fundo rochoso é especialmente excitante para os astrobiólogos. Essa interação entre água e rocha pode liberar os minerais e a energia química necessários para sustentar a vida, semelhante ao que vemos nas fontes hidrotermais no fundo dos oceanos da Terra. Embora ainda seja especulativo, Ganimedes possui muitos dos ingredientes que consideramos essenciais para a vida: água líquida, uma fonte de energia, tanto do aquecimento das marés de Júpiter, quanto do decaimento radioativo em seu núcleo, e os blocos de construção químicos, como compostos orgânicos e sais minerais, que a missão Juno da NASA detectou recentemente em sua superfície. Com tantas descobertas e perguntas em aberto, Ganimedes se tornou um dos alvos prioritários para a exploração espacial. O futuro da exploração desta lua gigante é brilhante e tem um nome: JUICE, a missão Jupiter Icy Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, a ESA. Lançada em abril de 2023, a sonda JUICE está atualmente em uma longa jornada até o sistema de Júpiter, onde chegará em 2031. Esta ambiciosa missão passará vários anos estudando Júpiter e suas 3 grandes luas geladas: Europa, Calisto e, claro, Ganimedes. Mas o grande final da missão será dedicado exclusivamente a Ganimedes. Em 2034, a JUICE fará história ao se tornar a primeira espaçonave a orbitar uma lua que não seja a nossa. Durante esta fase orbital,
A sonda ficará a apenas algumas centenas de quilômetros da superfície, realizando observações detalhadas e sem precedentes. Seus objetivos são revolucionários: mapear a superfície gelada com um detalhe incrível, determinar a espessura da crosta de gelo e, o mais importante, caracterizar o oceano subsuperficial. Com um conjunto de 10 instrumentos de ponta, incluindo um radar capaz de penetrar no gelo, a JUICE investigará a estrutura interna de Ganimedes, medirá seu campo magnético com precisão e analisará sua tênue atmosfera de oxigênio. A missão buscará entender como Ganimedes se formou, por que é tão única e, fundamentalmente, avaliar seu potencial para abrigar vida. As descobertas da JUICE prometem reescrever os livros sobre os mundos oceânicos e nos dar uma nova perspectiva sobre a habitabilidade em nosso sistema solar e além. Estamos à beira de uma nova era na exploração planetária e Ganimedes está no centro de tudo. Em resumo, Ganimedes é muito mais do que apenas a maior lua do sistema solar. É um mundo de superlativos, maior que um planeta, a única lua com campo magnético próprio e dona de um oceano subterrâneo que pode conter mais água do que a Terra. Desde sua descoberta por Galileu, que ajudou a remodelar nossa visão do universo, até as revelações modernas feitas por sondas como a Galileu e o telescópio espacial Hubble, Ganimedes continua a nos surpreender e a desafiar nossas definições. Ela nos mostra que os ingredientes para a vida podem existir nos lugares mais inesperados, escondidos sob espessas camadas de gelo em sistemas planetários distantes. Com a missão JUICE a caminho, estamos prestes a desvendar ainda mais segredos deste gigante gelado. O que vamos encontrar em seu oceano magnético? Poderia haver um ambiente habitável lá embaixo? As respostas a essas perguntas podem mudar fundamentalmente nossa compreensão sobre a vida no cosmos. Se você ficou tão fascinado por Ganimedes quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras explorações espaciais. Eu adoraria saber o que você acha. Você acredita que podemos encontrar alguma forma de vida no oceano de Ganimedes? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E enquanto espera pelo nosso próximo vídeo, que tal assistir a este outro conteúdo incrível que está aparecendo na sua tela? Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pelo universo.